Segundo a tradição, Jesus sentou para enfrentar o diabo. Então tem esses 40 dias, que é Jesus realmente no deserto, enfrentou a Satanás. Por que ele foi para o deserto? Era comum profetas irem para o deserto? Ele foi para o deserto porque, segundo a Bíblia, Marcos, foi o Espírito Santo que o conduziu. Então era para ele ser provado, para ele ser tentado. Deus permitiu que ele fosse tentado. Porque se Jesus não fosse tentado, daria a impressão que ele não teve liberdade. Ele não pôde dizer eu aceito. Entendi. Então a tentação ali foi quando o diabo disse para ele, vou te dizer uma coisa, transforma a pedra em pão e está resolvido o problema. Exato. Você está com fome? Está com fome? O problema do mundo é a fome. Vamos resolver o problema da fome. É a grande tentação que a gente tem hoje, de achar que a questão hoje da sociedade é meramente quando todo mundo tiver situação financeira confortável, não teremos problemas. Essa foi a primeira tentação. E nós sabemos quantas pessoas que têm de tudo, economicamente falando, e não são felizes. Tem um vazio, um buraco existencial muito grande. A segunda tentação de Jesus foi quando ele disse assim, não tentarás o Senhor teu Deus. Por quê? Porque ele disse, se você se jogar daqui para baixo, os anjos vão te pegar nos braços. Jesus disse, não tentarás. Eu não duvido do amor do meu Pai. Eu não preciso colocá-lo à prova. Ele não precisa mandar anjos para me salvar, para eu saber que eu amo. Às vezes, na primeira dificuldade, Vilela, que a gente tem, quem que a gente culpa? Da doença, porque Deus permitiu isso. Porque Deus permitiu. Segunda tentação. Exato. Terceira tentação foi quando jogou no pináculo e disse, se você se ajoelhar, eu te dou tudo. Ele disse, sai de retro, Satanás. Te dou o meu reino, não é isso? O reino. Foi quando ele respondeu, eu não quero glória, eu quero obediência. A morte de cruz. Não que ele queria morrer na cruz. Quando a gente fala agora na Semana Santa, nós estamos na Sexta-feira Santa, Jesus nunca quis a cruz. Ela foi uma condição, impuseram isso e ele aceitou. Isso é difícil de entender pra gente, né? Por que ele não evitou? Ele teve vários momentos que ele podia, inclusive ele chora, né? No Getsemane. Se puder afastar, o cara se afasta, ele sabe o que vai ser, ele sabe como vai ser. Sim. E em nenhum momento ele fala, eu não quero, ele tinha decisão, ele podia simplesmente fugir, mas ele vai para aquele destino doloroso e fatal. Não é? Isso é bonito e ao mesmo tempo... Imagina a dor interna dele, porque ele estava se sentindo como humano, ele lá não estava sendo Deus, né? Tanto que ele diz, minha alma está numa tristeza mortal. Exato. Para Jesus dizer isso, é porque realmente aquela imagem do que ele estava sendo esmagado. Como homem, né? Como homem. Porque como Deus, ele poderia sair disso e falar, não, eu vou me sentar com o pai, isso não me... Não, Sim. mas ele está como homem, como carne, né? E a vida inteira dele, Vilela, foi, como eu citei, o início da vida pública de Jesus foi ir para o deserto. A vida inteira dele tem um texto que diz assim, que o diabo se retirou para voltar no tempo oportuno. A gente não imagina que Jesus a vida inteira foi tentado. E ele foi tentado? A vida inteira, lá nos 40 dias. Sei. E só para você ter uma noção, quando eles chegam para ele multiplicou 5 pães e 2 peixes, matou a fome de 5.000. Pegaram ele nos braços e começaram, é o rei, vamos fazê-lo rei. Uma tentação. Claro. Então o que ele fez? Passou pelo meio e foi embora. A vida inteira foi uma tentação. Entendi. Não diretamente um Lúcifer, o diabo tentando, no deserto mas colocando situações, né? Exato, mas no deserto foi o Lúcifer. Foi encardido que estava lá. O cramulhão. O cramulhão. Mas na vida foi tentações em situações. Em episódios que ele teve que relutar. Você falou, nós estamos na Sexta-feira Santa. Para pensar. Ele foi seguindo. Qual que é a linha do tempo, então? A linha do tempo para chegar até Sexta-feira Santa. É assim. Então, como eu falei, existe a quaresma, certo. Jejum, oração, penitência. Então, nós lembramos esses 40 dias, que lembra os 40 anos do deserto. Também, né? Também. E também os 40 dias que Jonas andou por Nínive, a cidade lá da Babilônia, pregando a conversão. Então, são vários 40. 40 é um número forte, simbólico.
quando termina a quaresma, na verdade, no finalzinho da quaresma, vem uma data que foi domingo passado, Domingo de Ramos. Exato. Que é importantíssimo. Você vai na igreja e está todo mundo com um raminho na mão. Isso. O que significa isso? Significa que, naquele dia, se você lembrar, você está ali no Horto das Oliveiras e você olha para cima, tem uma grande porta, Sim. chamada Porta Santa. Sim. Não é a Porta Dourada. Não, a Porta Santa. Ela foi lacrada pelos muçulmanos. Exato. Tanto que não pode ninguém passar. Com medo porque tinha uma profecia que o Messias entraria. Exatamente. Aí os caras vão lacrar isso. E na frente colocam um cemitério. Porque quando Jesus voltar, eles querem ser os primeiros a ressuscitar. Jesus entrou ali. Ele saiu do Horto das Oliveiras, desceu o vale e subiu. É bem claro quando a gente vê isso de cima do... E para nós, por que a gente leva o ramo? Porque é poder entrar na Semana Santa. É a nossa passagem pela Porta Santa com Jesus. Ele foi saudado com ramos. Hosana, o filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor. Então, esses ramos, quando você leva para a igreja, você está fazendo parte daquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quem eram as pessoas que estavam saudando ele? Eram discípulos, era o povão, na verdade era o povão. Porque quem mais aceitou Jesus Cristo? Os grandes não aceitaram. Os fariseus não aceitaram, os saduceus não aceitaram, os mestres da lei não aceitaram, foram eles que o mataram. A ralé. Impressionante. Por isso que Jesus, ele era seguido por aleijados, coxos, paralíticos. Olha que opção que ele faz. Prostitutas, ex-prostitutas, pessoas que tiveram a vida tocada por ele. Uma Maria Madalena de Magdala, que Jesus expulsou 7 demônios, se tornou, como diz o Papa Francisco, a apóstola entre os apóstolos. Então, Domingo de Ramos para nós é muito significativo. Aquele ramo a gente leva para casa. E, na verdade, nós católicos somos chamados a colocar atrás de uma cruz. E quando tiver uma tempestade, quando você perceber que na tua casa a coisa está pesada, queima aquilo. E deixa aquela fumaça exalar. Faz um bem muito grande. Como um símbolo de... Um símbolo de purificação. Entendi. E o ramo é guardado na igreja. Por exemplo, eu guardo na igreja. Para quê? No outro ano, lembra da quarta-feira de cinzas? Sim. Tem gente que me pergunta, de onde que vem aquelas cinzas? Teve um senhor que disse para mim, eu não vou receber, porque isso aí é cinza de morto. Eu falei, não, homem de Deus, não vou buscar no cemitério. São os ramos que são guardados, são incinerados, e aquilo na quarta-feira de cinza a gente coloca na cabeça. Já viu? Já vi, quando fui em procissão já fizeram. Tu és pó e ao pó has de voltar. É por causa disso então? Exato, ou convertei-vos e crede no Evangelho. Na verdade, uma frase linda é memento homo quia pulvis ex pulvis reverte. Você é pó hoje. Porque Padre Vieira dizia, hoje nós somos pó levantados, amanhã pó deitado. Em Cristo, pó ressuscitado. É muito bonito, que bonito isso. Se você perder essa última etapa, gente, acabou. Não tem sentido da vida. Entendi. E aí vem Domingo de Ramos. Então, Domingo de Ramos abre a Semana Santa. Nós celebramos... Que ele entra em Jerusalém. Entra em Jerusalém. E aí começam todos os eventos importantes. Né? Todos os eventos importantes. E a entrada dele é cumprimento de uma profecia. Por isso que ele entrou com um burrico. Ele não entrou com o cavalo. O Messias será o Messias da paz. Porque quem entrava com cavalo era guerreiro. Os imperadores. Era relacionado à guerra, à luta. E por isso o cavalo branco de Napoleão. Exato. Entendeu? Por isso que ele vai num jumento. Filho de uma jumentinha. Então, é pacificador. Porque você sabe que, se você me perguntar por que Jesus morreu, qual foi a causa mortis? Na verdade, Vilela, é impressionante você perceber que haviam 2 expectativas de Jesus. No Antigo Testamento, eles tinham, segundo o profeta Zacarias, eles esperavam, até hoje, o judeu está esperando esse Messias, mas na época, um cara que chegasse, que tinha uma boa lábia, bom orador, que conseguia juntar pessoas, aglutinador, e juntos... Líder.
que tivesse uma personalidade forte, uma unção muito forte e conseguisse libertar os judeus do grande tirano que era O Império Romano. o Império Romano. Exato. Então eles tinham essa expectativa. Quando chega Jesus, eles falam, então não é esse cara. Não é. Não é. Frustrou. Porque ele tá falando em paz, ele não tá falando em revolução Amai armada. vossos inimigos. É. De outra face. De outra face. Perdoai. Lavai os pés uns dos outros. E vamos ser sinceros, o cara vai lá e escolhe, lá no Mar da Galileia, São Pedro, me deixa entrar no céu. Por quê? 12 pescador mal acabado. Não foi pegar os caras Mal que... não tinha estudo. Não- Sabe, pega lá tinha lá um grupinho, escolhe São Não pegou Pedro. estudiosos Não da pegou. lei, né? Não eram pessoas de posse. Exato. Tinham lá alguns barcos, tinha uma cooperativa. Mas também é simbólico, né? Escolher pescador também, né? Pescador, mas foi o que ele escolheu. Então Sereis aí, pescador de gente. Né? venham e eu vos farei pescadores de homens, né? Pescadores de homens. Eu digo assim, Jesus frustrou do ponto de vista a expectativa que tinha. Mas você falou duas, né? Duas expectativas. Então, essa é era uma. do líder. Tá. E havia uma outra na Bíblia que seria aquele que viria pela paz. Aquele que vinha para trazer a paz, que vinha para cuidar das feridas, que vinha para fazer o cego enxergar, o surdo ouvir, o paralítico andar. Então havia essa outra, mas eles não queriam essa outra, eles queriam a primeira. Eles queriam um cara que viesse fazer uma grande rebelião. E não veio. Então, por que eles mataram Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo não só frustrou a expectativa, mas ele começou a inverter a relação com Deus. Por exemplo, começou a questionar: quem falou que o templo é o único lugar onde Deus habita? Porque esse era o consenso. O consenso. Depois, para oferecer por exemplo, eles queriam oferecer um pombo. Não podia sacrifício. Não podia trazer pombo de casa. Por quê? Tinha que comprar de Comprar lá. lá. Mas também não podia trazer a moeda deles. Tinha a moeda do tempo. Então você trazia, tadinho, os denários, os dracmas. Trocava. Fazia o câmbio conforme o sumo sacerdote queria. Roubado 2 vezes. E comprava ao preço que eles queriam da pomba, do cabrito, da ovelha. Oxe. Jesus viu aquilo e essa foi a razão derradeira. Jesus nessa catou hora que ele fica pegou um reio, raivoso e derrubou, começa a quebrar tudo. santa ira. Ele teve ira, ele teve né? raiva. Ele derrubou a mesa, jogou fora, soltou os pombos e não façais da casa do meu pai um lugar de vendilhões e lugar de roubo. Ali foi a decisão. Ali, naquela hora, ele foi sentenciado. Caifás e Anás, que era sogro, era tudo ali uma corja, decidiram: esse cara vai perigoso. É perigoso. Ele vai fazer o povo se rebelar contra nós. Então é melhor que morra um do que sofra a nação. Foi a hora que tomaram essa decisão e verbalizaram isso. E para o Império Romano ele era perigoso também, porque Você sabe que para o Império Romano não. Não? Tanto é que Pilatos não quis matá-lo. Mas não era perigoso também as Não. ideias dele? Não, porque ele era um pacífico. O Império Romano nunca viu ele como um problema. Como uma ameaça. O problema, ele foi morto pela inveja religiosa e pelo povo que estava no comando do templo daquele tempo. Anás, Caifás e os sumos sacerdotes. Então,